Boa tarde, irmãos. Nós vamos agora, como Escola Bíblica Dominical, estudar a lição 5 da revista Uns aos Outros, né? Lição número 5, cuidem uns dos outros, né? O texto bíblico vai de 1 Coríntios, no capítulo 12, versos de 12 até 31, e todo o capítulo 13 de 1 Coríntios. Capítulo 12 de 1 Coríntios, dos versos número 12 até o 31, e no capítulo 13, versos de 1 a 13, que é o capítulo todo número 13. Então eu vou ler do capítulo 12, iniciando pelo verso 12, indo até o final do capítulo 13, né? Leiamos então, 1 Coríntios 12 até o capítulo 13. A unidade orgânica da igreja, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou corpo, nem por isso deixa de ser corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou corpo, nem por isso deixa de ser, ou deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. É importante, cooperem, os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A um estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas, e terceiro lugar mestre, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos, ou são todos profetas, são todos mestres, ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar, falam todos em outras línguas, interpretam-nas todos. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Agora o capítulo 13. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Primeiro versículo do 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará.
O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três. Porém, o maior desses é o amor. Importante texto da palavra de Deus, né? E o versículo-chave aqui que temos para esse momento é o versículo de 1 Coríntios 12, 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. O alvo dessa lição é mostrar igual e imparcial interesse pelo bem-estar e pelo ministério de cada membro, tendo por motivo pleno reconhecimento e aceitação da posição e da função que esse membro recebeu de Deus para um ministério útil ao corpo de Cristo. É importante mostrar igual e imparcial interesse por todos os membros do corpo de Cristo. Isso é fundamental realmente para a comunhão. Então, o alvo da lição é esse, né? Mostrar igual e imparcial interesse pelo bem-estar e pelo ministério de cada membro da igreja, né? De cada membro da igreja. Isso é um alvo importante. Importante também que a gente tem que saber, que nós temos que considerar que todos nós gostamos de ser alvo de atenção e cuidados. Todo mundo quer, né, atenção e cuidado. É fato, né? Sentir também, avaliar o quanto tem dado de atenção aos irmãos. Ou seja, sentir é avaliar o quanto eu tenho dado de atenção, né, aos irmãos. É importante que nós dispensemos atenção a todos, né? E não apenas aquele grupo mais chegado, né, digamos assim. Agir. Importante é demonstrar interesse por todos os irmãos de maneira imparcial. Sei que é difícil, mas aqui cabe o exercício, né? Exercitar isso de maneira plena, demonstrar interesse por todos os irmãos de maneira imparcial. Aqui na página 24 ainda temos algumas coisas importantes, 6 perguntas que temos que, pensando, né, como diz aqui, parar e pensar por alguns momentos nos membros da nossa igreja. Sem escrever nada, responda as seguintes perguntas. Mas é importante quando fizermos essas perguntas, né, respondermos a essas perguntas individualmente, para nós e para Deus, a gente se inclua no contexto da igreja também. A 1, por exemplo, aqui. Qual a pessoa humana mais importante da igreja? Qual a pessoa humana mais importante da igreja? Qual a pessoa humana que nós entendemos mais importante da igreja? Não é? Qual seria para mim ou para você? Sempre pensamos na figura do pastor, pessoa importante e fundamental dentro do contexto da igreja, né? Alguém da liderança que seja, grupo de louvor, né? Os pastores, liderança, como falei, né? Mas vamos analisar de acordo com o contexto bíblico. Qual a pessoa humana mais importante da igreja? Se nós temos que considerar, né, de igual modo e de maneira imparcial, ter interesse pelo bem-estar e pelo ministério de
todos os membros da igreja. Não é? 2. A igreja tem algum membro que, segundo você, apesar de não merecer exclusão, atrapalha pela presença e deixariam todos mais à vontade se fosse embora, né? Existe alguém que você pensa dessa maneira? Você tem isso na sua mente? Você preferia que ele fosse embora? Nem precisava excluí-lo, né? Mas preferia que ele fosse embora? É uma coisa que a gente tem que analisar, né? Você crê que sua presença e participação são importantes para a igreja? São importantes a sua presença e participação? A 4. Parece-lhe que o serviço que você faz deixa de ser reconhecido pela maioria dos membros? Se você executa algum trabalho na igreja, te parece que você não é reconhecido por aquilo que faz? A 5. Sabe de algum membro que seja marginalizado pelos demais irmãos por não ser inteligente ou tão inteligente ou talentoso ou sei lá o que, como alguns outros, né? Você sabe de alguém? Ou percebe alguém? Existe na igreja algum grupo ou pessoa que atrai toda a atenção ou autoridade para si? Então vamos aqui a continuação na página 25 no alto. Tendo respondido a essas perguntas, veja se pode afirmar que todos da sua igreja têm igual cuidado pelo bem-estar dos outros, né? Dos outros membros, bem como interesse pelos seus ministérios. Se a igreja é semelhante a muitas, se sua igreja, né? Aqui coloca, se sua igreja é semelhante a muitas outras, você terá que responder com pesar, não. Preocupado com isso é que Paulo escreveu o mandamento que vamos estudar aqui nessa lição. Então é importante, né, que tendo respondido a essas perguntas, veja se pode afirmar que todos da sua igreja têm igual cuidado pelo bem-estar dos outros membros, bem como interesse pelos seus ministérios. Mas, né, se nossa igreja, ou sua igreja, se as igrejas que conhecemos é semelhante a muitas outras, você terá de responder com pesar. Não, não é assim, né? Então vamos estudar aqui esse mandamento, né, que Paulo coloca, né, e que a igreja deve praticar. Esse mandamento aqui encontramos nesse ponto 1. Qual é o mandamento? Está em 1 Coríntios, no capítulo 12, que lemos, nos versos 24 e 25, aqui na nova tradução da linguagem de hoje. 1 Coríntios 12, versos de 24 a 25. Paulo escreve: Foi assim que Deus fez o corpo, dando mais honra às partes menos honrosas. Desse modo, não existe divisão no corpo, mas todas as suas partes têm o mesmo interesse umas pelas outras. É importante reconhecer que isso é um mandamento do Senhor, não é uma opção, né? Como diz aqui na segunda parte do texto, desse modo não existe divisão no corpo, mas todas as suas partes têm o mesmo interesse umas pelas outras. É um mandamento, não é uma opção, é uma obrigação, né, da igreja, né? E nós temos que entender assim. Isso é fundamental para nossas vidas, né? Para que andemos segundo a palavra de Deus em todos os seus aspectos, né? Importante. No ponto 2 aqui da lição, página 25 ainda, qual o contexto desse mandamento? É importante que no caso, nesse texto colocado aqui, havia na igreja de Corinto irmãos que empregavam seus dons para alimentar seu próprio orgulho e satisfação. Nós observamos no comentário de Paulo, ao longo das cartas de 1 e 2 Coríntios, que a igreja realmente era muito complicada, tinha algumas dificuldades ali no comportamento, até na ceia, e realmente parecia algumas coisas que nós vemos também hoje em dia, onde a glória do homem quer suplantar a glória de Deus, né? E alguns fazem algumas coisas para a sua própria honra, para o seu orgulho e satisfação. No meio do texto aqui fala, no capítulo 12, Paulo traz a lembrança dos coríntios, o fato de que Deus colocou cada membro do corpo no lugar que ele próprio escolheu. 1 Coríntios 12, 18.
e que o Espírito Santo dá os dons, distribuindo-os de acordo com a sua própria decisão. 1 Coríntios 12, 11. A cada membro foi indicada uma posição dentro do corpo, sendo cada membro importante para seu funcionamento. Nenhum membro poderia ser e não deve ser desnecessário. Todos têm a sua importância e a sua colocação por Deus dentro do corpo de Cristo, né? É importante. E às vezes no caso é aí mesmo que se reside, né, o problema, né? Pois às vezes nós temos aquela forte tendência humana a dar a esta ou aquela posição maior destaque, maior importância. E às vezes damos um enfoque tão grande em alguns que os outros são desfocados, né? São como que apagados da própria vista, né, do crente, e são colocados em segundo e em terceiro plano, né? Ou até fora do plano da igreja. Então o crente tem que se exercitar para cumprir o mandamento que foi lido aqui no ponto 1, realmente para que todas as partes, né, tenham importância e todas zelem umas pelas outras. Isso é um exercício constante e importante na vida da igreja. É difícil, mas nós não somos guiados pela carne, e sim segundo pelo Espírito Santo, que realmente estabelece a ordem na igreja. E o próprio Senhor Jesus é que quer que a igreja ande em ordem e em decência, e tudo realmente para que as coisas possam funcionar de acordo com a sua, né, a programação dele, não com a programação nossa, né? Isso é importante, ouvir o que o Espírito tem a dizer às igrejas, né? É importante. No ponto 3, definição. Ter igual cuidado uns pelos outros é o mesmo que mostrar igual e imparcial interesse pelo bem-estar e pelo ministério de cada membro. Reconhecimento e aceitação da posição e a função que esse membro recebeu de Deus para o ministério útil ao corpo de Cristo. Então é importante ter igual cuidado uns pelos outros, né? Que é o mesmo que mostrar igual e imparcial interesse pelo bem-estar do ministério, né, de cada membro da igreja. Repito, é uma coisa a ser praticada porque é um mandamento e exercitada pela igreja, para que a igreja ela caminhe como igreja. Fora isso, ela vai caminhar como um grupo religioso, não vai caminhar como igreja. E o desejo é do Senhor Jesus, ele veio estabelecer também a sua igreja. Então a igreja tem que caminhar como igreja, segundo a sua palavra, como está também nesse mandamento colocado aqui no ponto 1 da revista, né? Isso também faz parte da constituição da igreja. Isso é fundamental. Um texto base aqui de 1 Coríntios, no capítulo 3, versos de 4 a 8, é importante também, né? Isso é fundamental para a nossa vivência, né, na palavra de Deus. No ponto 4, um exemplo negativo que nós temos aqui, que nós vemos e vamos comentar, né? As viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento, em Atos 6, verso 1, na Nova Versão Internacional. Viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento, lá em Atos 6, 1, NVI, na versão NVI. Isso é muito importante entender, é um exemplo negativo. Então, nós não podemos, como igreja, esquecer de ninguém, né? Nós não podemos colocar os membros do corpo em segundo, em terceiro, quarto plano, fora do plano, né? Fora da igreja, porque todos têm um cuidado especial pelo Senhor. Foi o Senhor mesmo, o Senhor Deus, quem colocou cada um no seu lugar na igreja. Se alguém está fora do lugar, oremos para que ele possa também ouvir a voz do Espírito Santo para ajustar essa pessoa dentro do plano de Deus, no corpo de Cristo. Isso é fundamental também para a vida da igreja, para que a igreja caminhe em espírito e em verdade, né? Isso é muito importante. Mas estamos aqui falando com base nesse mandamento em que Paulo nos coloca em 1 Coríntios 12, versos 24 e 25. Isso também é fundamental para a vida do crente em Cristo Jesus, né?
Continuando com o ponto 4, exemplo negativo, nós vamos ler uma parte na página 26 da revista, colocada pelo autor aqui. É importante, toda ela, eu vou dar uma leitura aqui rápida, porque é importante o que ele coloca aqui. Em muitas igrejas da atualidade, ainda persiste o problema de cuidado desigual para com os membros, né? Quase sempre uma igreja terá certos membros que são humildes. É fato, né? Que não tem grandes talentos humanos, né? Esses são, muitas vezes, meramente tolerados sim, no nosso meio. Ao passo que outros membros, por serem bons professores, bons músicos, ou ricos, ou de muita influência social, são altamente honrados. E eu já vi muito disso também, né? Por um lado, irmãos menosprezados e ignorados. E por outro, irmãos arrogantes. Outras distinções podem criar divisões entre jovens e velhos, né? Entre analfabetos e instruídos, ou aqueles que têm pouca instrução e aqueles que têm muita instrução também, entre brancos e negros, entre tantas coisas, né? Para tais situações é que existe o mandamento bíblico, né? Os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. Se a igreja viver assim, com esse mandamento bíblico, né? De acordo com esse mandamento bíblico, a igreja vai caminhar como igreja e vai caminhar bem. Fora dessa realidade, seremos mais um ajuntamento solene, um grupo de religiosos que se reúne para tratar algumas coisas de religião. O importante é viver a palavra de Deus, né? E a consideração, repetindo, os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros, não é? Isso é fundamental. E isso é importante, a gente não fazer acepção de pessoas. O Senhor condena aqueles que fazem acepção de pessoas. No ponto 5, 5 verdades básicas, né, que nós vamos comentar aqui. Com igual cuidado em favor uns dos outros. É um mandamento que nos comunica, no mínimo, 5, né? Verdades básicas para que a igreja ela possa e ao mesmo tempo ela deva viver. 5 verdades básicas, né? Primeiro, nós lemos no texto acima, falamos um pouco de arrogância ou orgulho. Não deve haver arrogância ou orgulho da parte daqueles membros que tenham dons ou ministérios mais visíveis e extraordinários, né? Porque esses são tratados às vezes como a nata, os principais da igreja. Mas a igreja, a gente veio para servir e não para ser servido, né? Como disse o Senhor Jesus. E ele veio, né? E ele veio para servir e não para ser servido. Estava com a vida à disposição dos outros, né? Aqui o texto bíblico de 1 Coríntios 12, 21, na NVI, Nova Versão Internacional. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça dizer aos pés, não preciso de vocês. Então isso é importante que o membro entenda que ele não deve, não pode, não tem nenhum direito de ser orgulhoso ou mesmo arrogante, né? A igreja não tem donos, a igreja tem um só dono e um só Senhor, que é o Senhor Jesus. Os outros são cooperadores da obra, né? Então são todos servos. Nós viemos para servir e não para ser servido também, né? Sermos servidos também. No ponto 2, inveja ou ciúmes. Não deve existir inveja ou ciúmes da parte daqueles membros cujos dons e ministérios sejam mais comuns e menos aparentes. Texto bíblico, 1 Coríntios 13, 4 da NVI. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria,
não se orgulha. Isso é amor, né? Isso é amor de acordo com a palavra de Deus, e é assim que tem que ser, né? Não há lugar na igreja para inveja ou ciúmes. Não há lugar na igreja para inveja ou ciúmes, né? Realmente não há. No 3 aqui, dom e ministério. Eu vou ler aqui todo o texto. Todo membro, reconhecendo que o seu dom e o seu ministério são importantes para o bem-estar da igreja, deve exercê-lo de maneira diligente, de acordo com a medida da fé que Deus lhe repartiu. Isso também é importante. O texto bíblico aqui de Romanos 12, 7 a 8, da NVI. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é de dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Né? Esse texto é fundamental para um bom andamento de uma igreja que se chama de uma igreja do Senhor Jesus, né? Que se chama de uma igreja apostólica. Apostólica no sentido da doutrina dos apóstolos, de acordo com o que está no Novo Testamento, na Bíblia, na palavra de Deus, ok? Isso também é muito importante para todos nós. No 4 aqui, nesse ponto 4, da página 26 ainda, ao final aqui, sofrimento e interesse. Nós falamos das 5 verdades básicas no ponto 5, né? Arrogância e orgulho, inveja ou ciúmes, dom e ministério. E agora no ponto 4, sofrimento e interesse. Se algum membro sofrer de igual maneira, física, espiritual, emocional ou financeiramente, os outros membros devem interessar-se pelo seu caso, de modo ativo e compassivo. Isso também significa que todos os membros realmente sofrerão pelo motivo do irmão estar temporariamente inapto para contribuir plenamente à vida do corpo. Acontece, tem momentos que a gente passa dificuldade e não tem condições de contribuir de maneira efetiva na igreja, por estarmos passando dificuldade, seja de saúde, ou mesmo emocional, ou física, né, espiritualmente, ou mesmo até financeiramente pode ocorrer, né? A gente ora para que não, mas essas coisas estamos todos nós sujeitos, né, nesse mundo, né? E aqui temos o texto de Romanos 12, 15, da NVI também, que é importante para que a igreja seja igreja, como estamos falando também, né? Alegre-se com os que se alegram, chorem com os que choram, ok? Alegre-se com os que se alegram e chorem com os que choram, para que a igreja realmente seja uma igreja que pertence ao Senhor Jesus, para que a igreja ande como Jesus andou, para a igreja caminhe como Jesus caminhou, né? Lembrando aquele velho livro muito importante, interessante, no passado, o título também é muito importante, Nos Meus Passos, o que faria Jesus no meu lugar, né? Nos meus passos, o que faria Jesus? No meu caminhar, o que faria Jesus, né? Qual é a atitude que ele tomaria a respeito de muitas situações que eu vivo? O que ele faria no meu lugar? É o que eu tenho que fazer, na realidade, né? Uma atitude que eu tenho que tomar. E isso é fundamental para o andamento da igreja. E essa lição, ela aponta, cuidem uns dos outros, né? Que a igreja tem que ser unida, que a igreja tem que se cuidar uns dos outros, sejam desde as pessoas mais jovens, os bebês, das crianças, dos jovens, né? Dos mais velhos, né? Importante. E até as pessoas que têm muitos dons, que têm poucos dons, que têm mais dinheiro, que têm menos dinheiro, que são mais socialmente importantes, né? Tem maior formação, ou que tem menor formação, ou que não tem reconhecimento social. Para a igreja ela é, digamos assim, um breve resumo, né? Um breve flash da nossa pátria que há de vir, né?
porque a nossa pátria, na realidade, embora oramos pelo Brasil e amamos o país e queremos que ele prospere em todos os sentidos, especialmente espiritualmente, a nossa pátria não é essa, né? A nossa terra, a nossa morada há de vir. Então nós temos que ter na igreja como pelo menos um breve relance, ou um breve vislumbrar daquela pátria que há de vir. Ela não pode ser expressão desse mundo. A igreja tem que ser expressão daquilo que há de vir. Se a igreja é expressão disso que já temos, não vale para nada, não serve para nada, só para criar enfado e cansaço. A igreja tem que ser a expressão daquilo que há de vir, né? A expressão do céu, da glória de Deus. Por isso essa lição também fala muito disso, né? E o tema é: cuidem uns dos outros, que é parte daquilo que temos que fazer para que a igreja ande em espírito e em verdade, né? Agora o texto aqui, número 5, a parte 5, é importante desses 5 pontos, dessas 5 verdades básicas. O ponto 5, alegria com os outros. Se a um dos membros for outorgada alguma honra especial, todos os demais devem se alegrar com ele, pelo motivo de que todos pertencem ao mesmo corpo e uns aos outros, né? O que significa que aquela honra é honra para todos, para todo o corpo. Estão todos entreligados, né? Uns com os outros, né? Isso é importante. Agora o texto bíblico de 1 Coríntios 12, 26. Isso é importante. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando o membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. 1 Coríntios 12, 26 da NVI. É o ponto 5, alegria com os outros. Isso também nos constitui como igreja de Cristo Jesus. Nos constitui como igreja. Isso é verdade. Se isso é verdade no nosso meio, isso nos constitui como igreja. Igreja que agrada, né, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui com o intuito de agradá-lo, de andar como ele andou, de sermos igreja e nós apontarmos para o céu, para aqueles que olharem para nós, nós sejamos como um farol que aponta a direção. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e temos que andar como Jesus andou. E isso é fundamental para a vida da igreja também. E ao chegarmos aqui à conclusão da lição, na página 27, eu queria fazer uma breve recapitulação das coisas que vimos aqui dentro dessa lição 5, que é cuidem uns dos outros, né? O texto importantíssimo de 1 Coríntios no capítulo 12, capítulo 12, no versos 12 até 31, e também todo o capítulo 13 de 1 Coríntios, destacando o texto de 1 Coríntios 12, 27, ora, vocês são o corpo de Cristo e, individualmente, membros desse corpo. Nós, individualmente, somos membros desse corpo de Cristo que trabalha realmente nessa mutualidade, cuidando uns dos outros e tendo importância a qual Deus já deu, né? E os membros reconhecendo a importância de todos dentro desse contexto e desse conceito de corpo de Cristo, né? Paulo é bem claro aqui, o Senhor é bem claro na palavra de Deus, pela orientação do Espírito Santo, de entendermos todo esse funcionamento de um corpo. Todos têm importância dentro do corpo de Cristo, não só aqueles que estão diretamente na frente aparecendo, mas aqueles que também que não aparecem humanamente falando, o Senhor abençoa também de forma poderosa e de forma grandiosa a todos os irmãos, né? Nós vimos aqui, importante, nós pensamos em algumas perguntas de 1 a 6, sobre analisarmos, né, sobre como anda a nossa igreja. Entendemos o mandamento, né, que está em 1 Coríntios 12, 24 e 25, onde Paulo escreve: foi assim que Deus fez o corpo, dando mais honra às partes menos honrosas. Desse modo, não existe divisão no corpo, mas todas as suas partes têm o mesmo interesse umas pelas outras, né? Então é importante entender isso. Vimos o contexto desse mandamento na igreja, as definições, um exemplo negativo e também 5 verdades básicas.
para que a igreja possa e deve viver dessa maneira, algumas coisas combatendo e outras coisas praticando, como ponto 1, arrogância e orgulho, depois 2, inveja ou ciúmes, 3, dom e ministério, 4, sofrimento e interesse, e 5, alegria com os outros, algumas coisas que devemos praticar e outras que devemos evitar, lutar para que isso não aconteça dentro da igreja. E isso é fundamental para que a igreja seja igreja, é uma igreja, o corpo de Cristo. E isso é fundamental para a nossa vida, Então, chegando aqui ao ponto final desta lição, chegando aqui à conclusão, essas lições não são muito extensas, são bem curtas mesmo. Elas têm, como foi a anterior também, elas têm mais ou menos o mesmo formato, e elas não são longas. A da revista passada era um pouco mais, não diria trabalhadas, ou melhor, trabalhadas não é o caso, é um bom preparo aqui, mas elas têm um conteúdo mais curto para ser trabalhado aqui em classe, seguindo essa orientação e disposição que está aqui na revista. Então elas não são muito longas, mas são muito importantes. Eu acho que elas são bem cirúrgicas, elas vão nos pontos importantes dentro do contexto aqui colocado, como hoje, cuidem um dos outros. Aqui. A conclusão, na página 27, nós temos aqui: quando todos da igreja são igualmente solícitos em favor dos outros membros, a unidade do grupo é preservada e aumenta. E aumenta sim essa unidade. A unidade é preservada e aumenta quando todos na igreja são igualmente solícitos em favor uns dos outros. Esse comportamento apresenta ao mundo um testemunho harmonioso. E aqui uma coisa muito importante nesse próximo parágrafo também, baseado nisso. Esse comportamento apresenta ao mundo um testemunho harmonioso, Quando mais aumentar dentro da igreja o amor, mais o mundo ao redor pode reconhecer os evangélicos como verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Vou repetir o último parágrafo para que a gente grave isso na nossa mente e no nosso coração. Vamos ler com cuidado e atenção. O último parágrafo. Quanto mais aumentar dentro da igreja o amor, mais o mundo ao redor, pode reconhecer os evangélicos como verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. E isso, como foi lá na igreja, quando se constituiu como igreja, começou a surgir a igreja do Novo Testamento lá em Atos, essa comunhão, esse partir do pão, essas coisas, essa comunhão que existia, que era verdadeira, isso chamava a atenção dos outros que moravam ao redor, que viam aquilo, aquela manifestação de comunhão e amor. Eram chamados, eram tocados, e muitos com certeza foram atraídos por essa comunhão, por esse amor que existia realmente na igreja. Lá em Atos, quando nós lemos que essa interação, esse partir do pão, essa comunhão, essa contínuo estudo na doutrina dos apóstolos, que apontava somente para Jesus, isso apontava um caminho sobremodo excelente também para todos aqueles que moravam ao redor e que viam essa manifestação que era visível na igreja que estava acabando, ou começando a se formar, se constituindo como igreja. O povo via e caía, a igreja caía na graça do povo, porque o povo achava, nossa, como era diferente. E com certeza, eu creio assim, que muitos foram atraídos por essa comunhão e foram agregados também ao corpo de Cristo pela conversão ao Senhor Jesus. Eu creio dessa maneira também. Então a igreja, quando o amor aumenta e é pleno dentro dela,
realmente nós vamos atuar, né? Nós vamos tocar na vida das pessoas da comunidade onde estamos inseridos, naquele bairro, naquele local, e eles vão vendo que realmente flui o amor, e realmente as pessoas percebem que ali realmente Jesus Cristo é pregado e é vivido. E nós vamos atrair as pessoas e cair na graça do povo, e também atrair as pessoas para o amor de Deus em Cristo Jesus, e pelo poder do Espírito Santo eles também se converterem e receberem a graça de Deus, né, da salvação também. Esse é o papel da igreja, para que ela aumente nesse amor e caminhe unida para a glorificação do nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por essa lição de hoje. Muito obrigado pela escola bíblica, Pai, por aquilo que aprendemos, e glorificamos por tudo aquilo que foi falado, pelos textos lidos, que possamos viver de acordo com a Tua palavra para glorificar o Teu nome. Eu oro isso pelo nome santo e precioso de Jesus Cristo, Pai. Amém.